Este é um mundo governado por hierarquias, em que a palavra do imperador dita todas as regras. Essa garota implora por sua vida, é a princesa do próprio império. A menina, entre apelos e gritos, pede ao seu pai para salvá-la. Seu pai nega tal pedido e diz, friamente, para que pense no seu sacrifício como uma coisia boa, já que trará paz ao império e que antes de continuar implorando por sua vida, ela deveria pensar em todos os cidadãos que serão salvos por seu sacrifício. Seu pai reitera a grande necessidade do poder de um Deus primordial para pôr um fim à ira dos demônios que estão atacando freneticamente a nação, causando prejuízos e mortes de vários cidadãos. É por isso que grande parte do território está sofrendo de carência alimentar. Simplesmente a comida é como um lixo, por causa da infestação de tais criaturas. Seu pai diz que este é o estado atual do império e que apenas algumas cidades e a capital ainda estão seguras. A prota diz a ele que entende o porquê, mas não quer oferecer sua própria vida e nem servir de oferenda. Seu pai diz à protagonista que, para invocar o grande poder de um deus ancestral, é necessário um sacrifício de sangue imperial. A princesa diz se é realmente para o bem do império e dos cidadãos que ele sacrifica sua irmã. A princesa afirma em tom melancólico que o papel de sacrifício sempre foi sua parte e desta vez não será diferente. Seu pai fica em silêncio enquanto lembra da conversa que teve com o sumo sacerdote, o qual mencionou que o sacrifício deveria ser de 100% sangue imperial e era melhor mandar a irmã da protagonista já que o sangue da prota não era totalmente da realeza. O imperador afirma que não aceitará discordâncias da decisão tomada, pois esse seria o melhor caminho a se seguir. O imperador menciona que esta é a única forma dela ser útil. E de toda forma sua mãe era uma plebeia imunda e a protagonista era uma mulher aleijada, então mesmo se ela continuasse vivendo, ela não teria nenhum tipo de felicidade. Ela faz súplicas ao seu pai. E ela faz súplicas à sua irmã, a qual vira a cara de uma forma desprezível. O pai, por sua vez, pergunta ao sacerdote que se uma vez terminado o ritual, o Deus antigo lhe concederá qualquer desejo. O sumo sacerdote acena com a cabeça movendo o rosto e o pai dá a ordem para começar o ritual, e eles jogam a princesa do penhasco, a qual continua implorando desesperadamente por sua vida. Enquanto o sacerdote começa a recitar uma invocação, causando o aparecimento de um círculo mágico. A prota menciona que sente dor por todo o seu corpo, sua pele parece queimar e seus tímpanos querem explodir. Ela se sente como se tivesse sido jogada em um mar tenebroso de chamas. A princesa, desidratada, após um tempo, abre os olhos e percebe que o círculo mágico havia desaparecido e quando ela olha ao redor vê somente uma escuridão infinita, até se deparar com uma fera gigante de olhos tanto aterrorizantes, quanto hipnotizantes à mesma medida. A prota menciona que não quer morrer daquele jeito e vemos que ela encontra uma tesoura em formato de borboleta e em um momento de desespero ela tenta se ferir, mas quando ele olha para trás e vê a fera na frente, acaba desmaiando, mas naquele momento. Besta parece ter se transformado em humano e segura a protagonista antes de cair no chão. Algum tempo depois observamos que ela está recuperando a consciência, a menina menciona que todo o seu corpo está em agonia e se pergunta se aquela coisa já a comeu, seu delírio diz isso, ela menciona que apesar de sua vida ter sido inútil e muito burra naquela, ainda gostaria de continuar vivendo. Aquela lembrança soa a protagonista como se uma estaca estivesse perfurando o seu coração, deixando-o em pedaços. Ela menciona que aparentemente era assim que ela deveria morrer, despedaçada por uma besta. A princesa recorda o momento em um pensamento veio à sua cabeça pela primeira vez, ela menciona que não foi ela quem pecou, mas sim o seu próprio. Ela não podia aceitar aquele pensamento, mas ele a obrigou a aceitar um destino cruel, mesmo enquanto ela suplicava por sua vida. Ela de repente viaja para uma memória em sua primeira primavera depois de ter escapado do anexo, ela acha que ressurgiu pouco antes de morrer.
Mas mesmo assim ela continua sentindo falta de tudo e menciona que se pudesse sair de lá viva não faria mais bobagens ou se sacrificar perseguindo sonhos inexistentes, ela não se importaria com mais nada e poderia viver livremente. Depois de tudo isso vemos a garota acordando. A menina se pergunta o que foi tudo aquilo que aconteceu com ela, tudo isso lhe causa uma crise existencial e ela se recorda do fogo que consumia todo o seu corpo, uma dor excepcional que se espalhava por seu estômago e o ar tão quente que tornava difícil o ato de respirar. A prota se pergunta o que eram aquelas sensações estranhas, e o que aconteceu com ela. Eles estavam prestes a sacrificá-la. Então eles a jogaram ela, a qual não teve muita chance de defesa, mesmo querendo defender a sua vida a todo custo. Mas a besta deve tê-la devorado. Depois disso vemos que o personagem principal acorda novamente e se pergunta se talvez a cerimônia de invocação falhou. Enquanto ela está cercada por donzelas, ela percebe que estava em um grande e luxuoso quarto. Uma das criadas manda buscar água para a protagonista, ao perceber que ela havia acordado. A prota diz que não precisa. E se pergunta por que elas não a tratam com desprezo como de costume. Ao tenta falar ela percebe que a voz não sai. Daí elas dão água para a protagonista. Ela olha para as serventes e confirma que elas são as servas de sua irmã, aquelas que sempre a maltrataram. A servente de vestido azul se refere à protagonista como Sua Alteza e pergunta se ela se sente melhor. Ela também menciona que o imperador chegará em breve. A personagem principal se pergunta se talvez ela seja aquela a quem eles se referem como Alteza. A protagonista lembra como aquela princesa maltratou apenas por causa de seu sangue e menciona que já esteve trancada em um sótão e obrigada a comer pão estragado. Ao se recordar dessas situações, a prota pede para as criadas se retirarem. No entanto, uma das criadas se nega e tenta agredir nossa protagonista. A protagonista segura com firmeza. De repente a meia-irmã da protagonista entra enfurecida no quarto, argumentando que esse quarto era dela. Parece que o poder da família real foi obliterado. Mas por quem? A mensagem que fica é a seguinte: parece que o jogo virou, não é mesmo?